Meu nome é Aline Aurora e eu já trabalho há 15 anos nessa área, sou especialista em português para concurso. Gostei da escolha da banca, é uma banca que faz uma excelente seleção dos candidatos, porque se realmente a pessoa não estiver preparada, não adianta. E achei que veio o esperado. A banca escolheu os mesmos itens de outros editais, com a diferença de 2 itens que ela costuma cobrar para alguns certames e não houve nesse, que é figuras de linguagem e redação oficial. O primeiro tópico do edital sempre vai estar relacionado a tudo que diz respeito a texto, a interpretação do texto, a estrutura do texto e que elementos são esses. Todo texto ele vai ter uma estrutura, que pode ser uma estrutura narrativa, uma estrutura descritiva, uma estrutura argumentativa. Inclusive, esses 3 gêneros são os mais cobrados na FGV, tanto que ela coloca esses 3 itens, ela coloca a descrição, a narração e a argumentação. Então é importante que o aluno, que o candidato, saiba a diferença do texto descritivo para o texto narrativo, em que um vai relatar fatos numa ordem cronológica, a narração, e o descritivo vai apenas mostrar, embora eu não goste muito da palavra apenas, uma pessoa restringe a ideia e acha que é sempre assim, né? Porque existem várias características de cada texto. Mas o texto descritivo, explicando de uma forma bem en passant, é a questão da criação de uma imagem. O autor, ele cria a imagem para o leitor. Então, o leitor, quando está lendo um texto, ele percebe, por meio de palavras, o cenário, as características das personagens. Então, o texto descritivo, ele não tem essa sucessão cronológica como há no texto narrativo. E o texto argumentativo, ele vai ter aquela estrutura de tese, argumentos, defesa de um ponto de vista. Então, esses textos caem muito na FGV. E a diferença também entre texto literário e não literário, porque a banca gosta muito de cobrar textos não literários, como crônicas, charge, tira. Então é muito comum esses gêneros no concurso para FGV. O que a banca costuma cobrar? Questões de inferências, para o candidato saber fazer deduções a partir de elementos do texto. Então ele precisa ler o texto com atenção, identificar alguns marcadores de inferência, marcadores de pressuposição. Isso tudo eu explico, inclusive, nas aulas de interpretação para FGV. Então, a estrutura do texto vai estar relacionada com o quê? Com a tipologia textual e também com as escolhas vocabulárias do autor para você conseguir fazer essa interpretação. Tem uma aula gratuita no meu canal do YouTube em que eu mostro exatamente algumas questões de interpretação de texto, a diferença entre compreensão e interpretação, e falo também dos gêneros textuais, dos tipos textuais mais cobrados na FGV. Essa aula está gratuita no canal. Bom, em relação a esse tópico, o que o aluno precisa estudar? Ele precisa saber que semântica é tudo relacionado ao sentido, ao significado das palavras e do texto como um todo, e ele precisa estudar a relação de sinonímia, antonímia, os parônimos, os homônimos. Ele precisa estudar aquela parte inicial de significação de palavras. Ele precisa dar uma revisada também na parte de aspecto verbal. Porque quando a banca cobra tempo e modo verbal, ela não quer saber se o verbo está no presente do indicativo. Ela quer o quê? O valor semântico daquele verbo. Então ela quer entender se aquele verbo apresenta uma ideia de um passado com uma ideia contínua, com uma ideia pontual, um futuro com uma ideia enfática. Então existem vários valores semânticos para o verbo. E essa parte, o candidato precisa estudar a parte de aspecto verbal. Bom, sobre esse item, eu queria destacar um ponto bem importante quando fala em classe gramatical e o sentido das palavras, porque a banca, inclusive, ela coloca lá no final do conteúdo programático uma observação em que ela diz que todos os itens do edital serão cobrados, aplicados ao texto. O que ela quer dizer com isso? Que ela não cobra a gramática solta. Não adianta fazer uma análise de um termo, da frase, sem fazer uma relação com o texto. Então, todas as questões estão relacionadas com a questão o quê? Semântica. Então, quando ela faz uma cobrança de classe gramatical, o candidato precisa saber as 10 classes gramaticais? Sim, ele precisa saber o que é um adjetivo, o que é um substantivo, um artigo, um pronome. Sim, ele precisa saber isso. Mas ela não vai cobrar o nome da classe, e sim o papel, o valor semântico de cada classe.
Por exemplo, se um termo destacado, ele apresenta uma ideia de intensidade, aí ele precisa entender que o advérbio, ele pode trazer essa ideia de intensidade. Ela quer uma questão que vai fazer uma análise semântica das conjunções. Inclusive, conjunção cai muito na FGV. Então, quais são as classes que caem mais na FGV? Conjunção, valor semântico das preposições, para saber se apresenta uma ideia de causa, de consequência, de finalidade. Então, valor semântico sempre cai. Uma outra classe também muito importante para ser estudada é o quê? O emprego do adjetivo e dos pronomes. O emprego do adjetivo, porque há um tópico do edital chamado reescrita e ela fala deslocamento dos termos. Quando há um deslocamento de alguns termos, há uma mudança significativa do sentido da frase. Então, assim, ele precisa estudar exatamente isso, não só decorar nomenclatura, até porque eu detesto essa ideia de decorar. Vamos decorar. Não, decorar não é a melhor solução. Ele precisa saber o nome das classes, mas principalmente o papel dele, a função dessa classe no texto. Bom, a banca gosta muito de dois processos, a composição e a derivação. Geralmente o que mais cai é a derivação prefixal e sufixal, mas é óbvio que o candidato ele precisa estar preparado para qualquer tipo de questão. Então ela precisa estudar o quê? Precisa estudar todos os processos de derivação, como sufixação, prefixação, a derivação regressiva, imprópria, todos esses processos. E também a composição, da justaposição e a aglutinação. Mas a derivação prefixal e sufixal são as mais recorrentes para essa banca. Bom, sobre esses itens, eu sempre faço questão de afirmar para os meus alunos que não basta só estudar a função sintática dos termos, ficar decorando nomenclatura, porque ela não vai cobrar nomenclatura. Mas ele precisa identificar. E aí ele precisa sempre saber a diferença entre o que é um termo determinante e o que é um termo núcleo. Porque ela vai fazer, inclusive, ela cobrou uma questão recentemente sobre isso. Ela pedia para identificar uma alternativa que apresentava uma função diferente das demais, né, o termo destacado com uma função sintática diferente das demais, por ser um núcleo. E aí o candidato fica assim, o que ela quer? O que é isso? Porque quando o candidato lê sintaxe no edital, termos da oração, coordenação e subordinação, ele vai estudar o quê? As funções sintáticas dos termos, sujeito, objeto, complemento, adjunto adverbial, vai estudar o período simples, período composto, coordenação, subordinação e acha que é só isso. Mas não, ele precisa saber essa diferença, o que é núcleo de uma função sintática e o que é um determinante. Então, um exemplo bem rápido, se eu disser assim, meu aluno chegou atrasado. Então, qual é o sujeito da frase? Meu aluno. Eu tenho dois termos nesse sujeito. Qual é o núcleo? Aluno. A palavra meu é um pronome e é um determinante. Então, é claro que essas palavras vão desempenhar funções sintáticas diferentes. Porque o núcleo de uma função sintática vai ser o quê? Sujeito ou objeto, complemento nominal. Quando é um determinante, quando a palavra acompanha um outro termo, vai ser ou um adjunto adverbial ou um adjunto adnominal. Então, precisa saber essa diferença. Precisa também saber a diferença entre coordenação e subordinação. O estudo da conjunção é importantíssimo nesse caso. Quando se fala em sintaxe, a gente tem que pensar logo em estrutura. A nossa língua ela é estrutural. Então, todos os termos da oração, eles estão compondo essa estrutura da frase. Então, quando se fala em concordância, por exemplo, por que isso é dentro da sintaxe? Porque eu só vou conhecer as regras de concordância se eu souber o quê? Função sintática dos termos. E aí eu preciso saber, por exemplo, que o verbo, em geral, concorda com o sujeito. Mas eu preciso saber também que o predicativo do sujeito concorda em gênero e número com o sujeito. Então, observe que ali eu já estou falando o quê? De uma concordância nominal. Quando eu falo em concordância de gênero e número, está no campo do nome. Porque o verbo não concorda em gênero. Não existe verbo feminino. Mas existe o quê? Adjetivo feminino, masculino, pronome feminino, masculino. Então, a concordância em gênero e em número está ligada à concordância nominal. E isso tem a ver com sintaxe. Porque se o aluno não souber função sintática
ele não vai entender, porque não adianta só decorar a regra. Eu sempre falo, decora a regra, mas pula algumas etapas, aí fica complicado. Porque existem também alguns casos especiais, em que o verbo, ele não vai concordar necessariamente com o sujeito. Como assim, Aline? O caso do verbo ser. Ele pode concordar com o sujeito, mas ele pode concordar também com o predicativo do sujeito. E há também os casos especiais em que o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou o especificador dele, que é o caso do sujeito partitivo, acompanhado de um especificador. Então, assim, existem vários casos. E tudo isso eu preciso estudar o quê? Sintaxe. O outro ponto é em relação à regência. Quando eu estudo a regência, eu preciso estudar o quê? Transitividade verbal. Porque eu preciso saber como o verbo transita. Eu sempre falo, transitividade vem de trânsito. Como é esse trânsito entre os termos? Então, ele vai transitar de forma direta, indireta, vai ser um verbo de ligação? O verbo vai exigir ou não uma preposição? Então, assim, eu preciso conhecer a estrutura dos termos da oração. E a colocação pronominal também está relacionada com essa estrutura, porque eu preciso saber se o pronome ele vai aparecer antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Quais são os elementos que vão atrair o pronome para antes do verbo? Aí lembra que eu falei que precisa dar pronome? Pronome é fundamental. Para você saber colocação pronominal, não basta estudar pronome oblíquo. Não, você precisa estudar outros pronomes. Porque, por exemplo, o pronome indefinido, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, se eu digo ninguém me viu ontem, observe que o me ficou antes do verbo porque o pronome atraiu. O pronome ninguém é que atraiu o pronome oblíquo. Então, assim, isso tudo está dentro de estrutura da oração. A coesão textual, ela é um campo da linguística textual. Então, a gente realmente vê no estudo do texto, a gente estuda também a coesão textual, até porque a coesão é um dos fatores da textualidade. Mas a banca, ela coloca dentro lá de morfossintaxe, por quê? Por conta dessa ideia que eu expliquei de estrutura. Porque a coesão, ela está ligada também à estrutura do texto. Diferente da coerência, que está ligada à coerência do texto. Aliás, eu falei 2 vezes a mesma palavra, né? Eu tenho disso, mas não repara não. O que eu quero dizer é que a coerência, ela está ligada ao sentido do texto. Ao passo que a coesão está ligada ao quê? À estrutura dele. Então, quando a banca cobra coesão, ela quer saber, por exemplo, se um termo, ele tem como referente um outro termo que aparece antes ou depois. Geralmente, a banca pede uma questão dizendo assim, o termo sublinhado apresenta o referente correto. E aí o referente vai estar entre parênteses. Então, o que o candidato precisa saber? Se aquele, por exemplo, um pronome que está sublinhado, está fazendo referência à palavra que está dentro do parênteses. Ele vai conseguir fazer essa questão sem voltar ao texto? Não. Então, ele precisa identificar lá no texto se o pronome realmente se refere àquele termo que a banca deu como referente. Então, isso está dentro também da estrutura do texto. Por isso que eu acho que ela colocou lá dentro de morfossintaxe. A banca não costuma cobrar muitas questões de ortografia. Isso não é um perfil da banca FGV. Agora, a acentuação gráfica, ela gosta de elaborar algumas questões. E sabe qual é o problema disso? É que o candidato, ele diz assim, não vou estudar acentuação. Quem não sabe o que é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona, então ele deixa pra lá esse conteúdo. Só que a banca, ela não faz o tipo de questão como as outras bancas. Ela não vai pedir pro candidato identificar se aquela palavra está acentuada de forma correta. Não. Ela também não vai cobrar uma questão do tipo, a palavra acentuada, ela vai destacar uma palavra da frase, a palavra destacada é acentuada pela mesma regra de outra. Não, dificilmente a questão vai ser assim. Ela vai simplesmente colocar uma questão do tipo, assinale a opção em que a palavra só exista acentuada. O que isso quer dizer? Que ela vai colocar algumas palavras que com acento tem uma pronúncia e sem acento tem outra pronúncia. É o caso de secretária e secretaria. Então, quando ela coloca a palavra secretária, se o candidato retirar o acento, vira secretaria. Aí ela coloca, por exemplo, polícia. Mas se tirar o acento, vira policia. Aí ela coloca a preposição até. Muita gente erra. Porque a pessoa vai lá e
achando que é a resposta. Mas existe o quê? A palavra até, preposição, e o verbo ate, do verbo atar. Então, existem várias possibilidades e é assim que a banca cobra. Então, cuidado. Quem for estudar acentuação precisa perceber que algumas palavras mudam a pronúncia, ou seja, não muda só a pronúncia, muda a palavra e às vezes até a classe gramatical, que é o caso de polícia e policia, até e ate. Então é preciso tomar cuidado com isso. E crase? Crase precisa saber o quê? Precisa saber regência, precisa saber o emprego de artigo, porque não adianta decorar só a regra de crase e não saber o emprego do artigo. Porque se o artigo for facultativo, a crase é facultativa. Se o artigo for obrigatório, a crase será obrigatória caso haja o quê? A regência do verbo exigindo a preposição a. Então isso é muito importante. Uma outra questão muito comum em crase é a questão do paralelismo. Então, por exemplo, se eu digo um dado, só para a pessoa entender o que é a crase, né? A crase é aquela contração entre uma preposição e um outro elemento, em geral o artigo. Então, eu vou dar o exemplo da preposição de. Se eu falo da, eu tenho de mais a. Se eu falo de, eu tenho só a preposição de. Então, se por exemplo eu falo eu gosto de chocolate, quando eu coloco um outro elemento, eu preciso manter esse paralelismo. Eu gosto de chocolate e de doce de leite. Eu gosto sempre dessa frase, porque eu já deixo uma dica para os meus alunos. Adoro receber doce de leite de presente, recebo tanto. Mas assim, para manter essa bochecha, eu preciso de muito doce de leite. Fica a dica, não corta essa parte. Então, quando eu digo eu gosto de chocolate e de doce de leite, houve um paralelismo ali. Porque eu coloquei de e de. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Eu gosto de chocolate e do doce de leite. Houve uma quebra de paralelismo. Então, como que isso é cobrado em questão de crase? Bom, se eu digo eu assisti ao filme e à novela, o que acontece ali? Quem assiste a alguma coisa. Ao filme, preposição mais artigo o, ao. O segundo elemento precisa ter crase. Porque se no primeiro elemento eu tenho ao, no segundo elemento eu vou ter a mais a. Então, precisa prestar atenção nesse caso de paralelismo. O aluno precisa saber que, sem o conhecimento da sintaxe, não adianta decorar as regras de pontuação. Por quê? Porque se eu não conheço as funções sintáticas, eu não vou saber se aquela vírgula está correta ou não. E há também o caso de uma vírgula alterar o sentido da frase. E como a banca FGV gosta muito de cobrar os itens do edital aplicados ao texto e à semântica do texto, ele precisa também saber que a pontuação, ela muda o sentido de uma frase. Ele precisa, óbvio, decorar, né? Aliás, não sei porque eu estou usando a palavra decorar, eu tenho um ranço com essa palavra decorar. Aluno meu, eu sempre falo, não tem que decorar, precisa entender. Então ele precisa conhecer as regras de pontuação, ele precisa conhecer as funções sintáticas e saber como isso é cobrado na banca FGV. Embora ela não faça muitas questões de pontuação, ela vai cobrar questões relacionadas à mudança do sentido, à substituição de uma pontuação pela outra, isso é muito comum, tá? Então, a substituição de uma pontuação pela outra. Uma vírgula pode ser substituída por um ponto e vírgula, ou pode ser substituída por um travessão, então ela precisa saber o quê? As regras de pontuação. Bom, o primeiro passo é não ter medo de questões de reescrita. Tirar o bloqueio mental. Porque não adianta, as pessoas já começam assim, é a pior questão, eu nunca acerto. Vai continuar errando. Porque se ela já coloca o nunca na frase, eu sempre falo, se colocar o nunca ou o não, eu não sei, eu não acerto, eu não aprendo, não vai aprender. Reescrita é técnica. Ele precisa saber, o que eu tô batendo na tecla desde o início da nossa conversa. O que o aluno precisa saber? Estrutura do texto. Então ele precisa saber sintaxe. Ele precisa identificar o papel de cada termo na frase. Ele precisa saber que o deslocamento de um termo pode alterar o sentido da frase. Eu disse que pode, não significa que sempre vai alterar. Mas se eu digo, tenho vários livros, é diferente de tenho livros vários. Mas não é a mesma palavra? Sim, mas muda o sentido.
Se eu digo que eu tenho vários livros, esse vários tem ideia de quantidade. E uma quantidade indefinida. É um pronome indefinido. Então, eu tenho muitos livros. Agora, quando eu digo que eu tenho livros vários, já está no sentido o quê? De variados, diversificados. Porque na primeira frase, quando eu digo que eu tenho vários livros, eu posso ter livros repetidos. Mas se eu digo que eu tenho livros vários, não necessariamente eu vou ter livros repetidos. São livros diferentes. Então, existe muito isso. E essas palavras caem muito na FGV. Principalmente questões de deslocamento de termo. Adjetivo, pronomes, advérbios. É muito comum deslocar um advérbio da oração e alterar o sentido. Por exemplo, se eu digo uma frase, hoje estudei língua portuguesa e aprendi, é diferente de estudei língua portuguesa e aprendi hoje. Como assim? Qual é a diferença, professora? Vamos lá, se eu digo hoje estudei língua portuguesa, eu estou estudando hoje, certo? No dia de hoje estou estudando língua portuguesa. E eu estou aprendendo. Então, hoje estudei e aprendi. Agora, quando eu digo estudei língua portuguesa e aprendi hoje, não necessariamente eu estudei hoje. Eu posso ter estudado outro dia, até outras vezes. Ah, estudei. Sabe aquela ideia assim, eu estudei tanto essa matéria, só hoje aprendi. Então, assim, muda o sentido da frase. Então, é importante o candidato ficar atento a isso. Um outro tópico que é muito comum em questões de reescrita da FGV é o desenvolvimento de uma oração reduzida. Mas é tão fácil de resolver, porque se a banca te dá uma oração reduzida, o candidato precisa prestar atenção que o verbo está o quê? Ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. E ele vai te pedir para você marcar uma oração desenvolvida. Se a oração é desenvolvida, é o primeiro ponto. A resposta precisa ter o quê? Uma conjunção ou um pronome relativo, porque pode ser uma oração adjetiva reduzida. Então ele precisa procurar uma conjunção ou um pronome relativo e um verbo desenvolvido. O verbo vai estar conjugado. E essa conjugação verbal, o tempo do verbo, em geral, vai estar correlacionado com o verbo da oração principal. Vamos a um exemplo? Porque com exemplo fica mais fácil, né? Porque eu tô vendo que você tá me fazendo uma cara assim do tipo, Então vamos lá. Se eu digo assim, é necessário estudar. Quando eu falo é necessário estudar, esse estudar é uma oração reduzida. Tanto é que eu posso falar assim, é necessário isso. Opa, então esse estudar é uma oração subordinada, substantiva, e ela é reduzida de infinitivo. Bom, se eu sei que ela é substantiva, eu preciso colocar o quê? Uma conjunção integrante para desenvolver. Vamos prestar agora atenção no outro verbo. Está no presente do indicativo. Então eu não posso falar assim, é necessário que estudasse. Não faz uma correlação. Eu preciso também colocar um verbo no presente. Mas eu não posso falar, é necessário que estudo. Não, porque na minha oração subordinada substantiva, eu preciso colocar um verbo no subjuntivo. Então é necessário que estude. Se o meu verbo estivesse no futuro do pretérito, seria necessário que estudasse. Então é importante que o aluno perceba isso. O tempo do verbo da oração principal para saber qual é o tempo do verbo da oração desenvolvida. E ele precisa saber que precisa colocar uma conjunção ou um pronome relativo. Então eu posso deixar o link aqui abaixo desse vídeo para ele fazer o download de forma gratuita e estudar essa parte de deslocamento de termos e perceber que pode mudar a classe gramatical, pode mudar a semântica da frase, né, o sentido da frase. Então, assim, é muito importante. Sabe por que a reescrita é o último tópico do edital? E, em geral, nos meus cursos, a reescrita é sempre a última aula, porque não adianta estudar reescrita se ele não souber tudo de gramática. Ele precisa saber tudo, ele precisa saber morfologia, ele precisa saber sintaxe. Ele precisa principalmente conhecer as classes gramaticais e as funções sintáticas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma frase com um objeto direto, eu posso transformar esse objeto direto num complemento nominal, mudando o verbo para um substantivo. Como assim? Então vamos lá. Se eu falo que Pedro Alves... Se eu falo assim, Pedro Alves de Cabral, Canos Café. Pedro Alves de Cabral, Canos Café. Se eu falo Pedro Alves de Cabral. Eu ia falar de Cabral, né? Porque eu não sei o nome do homem. Bom, se eu falo Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil,
Eu posso falar A Descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Observe que eu estou passando as mesmas informações, só que eu mudei a estrutura da frase. Eu tinha um sujeito, um verbo e um objeto direto. Pedro Álvares Cabral, sujeito. Verbo, descobriu. Brasil, objeto direto. Mas eu posso agora transformar esse verbo num nome. A descoberta. Mas é descoberta do quê? Coloca o quê? Um complemento nominal. A Descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral. A banca faz muita questão de escritura, sim. Que ela vai mudando as funções sintáticas dos elementos e ela quer, vai alterar o sentido ou não vai alterar o sentido? Aí vai ter que prestar atenção no enunciado. É isso. Então, por isso que precisa saber tudo. Precisa saber tudo. E eu sempre falo, no meu curso, o candidato, ele aprende, os meus alunos, porque eu não chamo os meus alunos de candidato, eles são os meus alunos queridinhos. Então, eles aprendem tudo isso que está no edital. Por que a banca coloca paralelismo nas questões de reescrita? Porque ela coloca exatamente assim, assinale a alternativa em que o paralelismo está correto. Primeiro que o aluno precisa entender que quando se fala em paralelismo, fala-se em coordenação. Como assim? Quando eu tenho termos coordenados, é porque eu tenho termos paralelos, equivalentes. Eles apresentam a mesma estrutura, a mesma função sintática. E ela quer exatamente que ele perceba isso. Então, se eu coloco assim, ó, é necessário que estude e aprender, opa, quebrou o paralelismo. Por que quebrou? Porque se eu digo é necessário que estude, esse que estude precisa ser repetido, a estrutura do que. Então, é necessário que estude e que aprenda. Então, eu não posso dizer é necessário que estude e aprender. Também não posso dizer é necessário estudar e que aprenda. Só que isso é muito comum na oralidade, principalmente essa segunda frase. Ah, é necessário estudar e que aprenda. Erro de paralelismo, porque é necessário estudar e aprender. Então, a dica que eu vou deixar aqui é, falou em paralelismo, observe o quê? A conjunção e ou a conjunção ou, porque elas vão ligar termos ou orações. E a pessoa precisa prestar atenção em quê? Na estrutura que está sendo coordenada. Se a primeira estrutura for verbo, o primeiro elemento for verbo, o segundo elemento tem que ser verbo. Se for verbo no infinitivo, precisa ser verbo no infinitivo. Se for verbo no gerúndio, precisa ser verbo no gerúndio. Se for um substantivo, o outro termo precisa ser substantivo. E assim vai. Então, precisa ter o quê? Uma coordenação de termos. E esses termos precisam ser o quê? Equivalentes, paralelos. Mesma classe gramatical, mesma função sintática. Isso é paralelismo. Isso é cobrado nas questões de reescrita. Bom, e o último tópico, variação linguística, norma culta, a banca vai cobrar uma questão para o candidato identificar se aquela frase está na linguagem coloquial. Ela gosta muito da palavra coloquial. E a linguagem coloquial, ela é informal, é aquela do dia a dia, é aquela da fala do cotidiano. Você conversando com seu amigo, sem preocupação com regência, sem preocupação se você está usando o verbo ter no sentido de existir, sem preocupação se você está usando pra no lugar do para. Então, existem as formas mais descontraídas, eu costumo dizer assim. Então, assim, as questões de variação linguística, basicamente para o aluno identificar se existe alguma frase com a linguagem formal, linguagem informal, se há também algum traço de regionalismo. Ela costuma cobrar isso principalmente quando ela coloca uma tirinha. Então, traço de regionalismo também pode cair na banca FGV. Bom, e eu tenho um curso de português, teoria e questões para a FGV. Nele eu explico a teoria toda do edital, até alguns tópicos a mais no meu curso. Aí não haveria necessidade de estudar, por exemplo, redação oficial, figuras de linguagem, porque isso não consta do edital. E trabalho também muito, que corrige muitas questões, e trabalho algumas provas anteriores, porque é importante o aluno conhecer a prova, o perfil da banca, ver como cada item é cobrado. Então, assim, eu indico o meu curso, óbvio, eu indico o meu curso. Prepara que agora é a hora, choras poder. Mas é sério, eu indico porque é um curso bom, é um curso de qualidade, são mais de 60 horas de curso, é um curso que foi gravado há um tempo, mas foi atualizado agora. Então, assim, é um curso muito importante para o preparo para essa banca.
E assim, graças a Deus eu tenho recebido muitos feedbacks positivos em relação a esse curso. Meus alunos costumam até me intitular como a especialista da FGV, e eu fico até muito feliz porque é realmente uma banca temida, até por muitos professores de língua portuguesa, que costumam não gostar da banca. Eu amo a banca FGV. Então, assim, eu passo, de repente, essa credibilidade justamente por eu gostar da banca, eu tenho uma afinidade com essa banca. Então, assim, eu indico. Então, vou deixar o link aqui embaixo também. O site é aprendacom.com.br. Há vários cursos de língua portuguesa, correção de prova, simulado, curso de interpretação. Bom, vou deixar o link aqui embaixo, então, para os alunos. Eu que agradeço e quero aproveitar para desejar uma boa sorte para todos que farão essa prova do TJ Ceará. Grande beijo!